Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, sede da sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoal, hoje queria o que aconteceu? Pronto, agora sim. Pessoal, então nesse primeiro horário nós teremos sacramentologia e no segundo horário vocês terão antropologia teológica, porque o Padre Bruno ainda está vindo da igreja, né? Está acabando de rezar uma missa. Na nossa diocese nós temos esses dois documentos, o Estatuto Pastoral. Eu queria só apresentá-lo. O Estatuto Pastoral é onde apresenta a estrutura das nossas paróquias, o CPP, o CCP, a organização da vida econômica, né, da paróquia. Muito do que as nossas comunidades fazem passa por aqui. Estatuto Pastoral, ok? Então, se algum dia tiver uma dúvida, se alguém um dia for coordenador de comunidade, o Estatuto Pastoral a gente pode conseguir, se precisar, no escritório paroquial da paróquia ou acessar ele online no próprio site da diocese. Mas me interessa esse aqui, o Diretório para Sacramentos, né? Diretório dos Sacramentos. Esse é que eu precisava comentar. Já que nós estamos fazendo o curso de sacramentologia, eu não queria que nós concluíssemos sem saber pelo menos que ele existe. Nós vamos fazer uma espécie de revisão um pouquinho, e aí eu queria usar ele nessa nossa aula de hoje. Isso é exclusivo da diocese? Esse é exclusivo da diocese, porque são as definições daquilo que é o bispo que tem que definir. O direito canônico ele estabelece o caminho, o bispo, em conselho, determina como é que isso vai ser aplicado na diocese. Então, esse aqui é o documento, né, que nos orienta a respeito da dinâmica de celebração, de casamento, de batismo, de crisma, o que pode, o que não pode, aquilo que não aparece no direito universal, aparece aqui. Não, mas ainda batemos algum recorde, porque eu pensei que seríamos menos. Pois bem, ao longo do nosso curso nós havíamos considerado na apostila principalmente dois eixos, um com relação ao direito canônico e outro com relação ao catecismo, né? Segunda parte do catecismo, né, depois que a gente passa a profissão da fé, segunda parte é a economia sacramental, né? Ou economia da salvação. Mas o catecismo chama de... Boa noite.
a celebração do mistério cristão. Primeiro nós vamos conhecer no catecismo que nós acreditamos, depois o modo que celebramos. E quando a gente fala do modo de celebrar, a gente está falando principalmente de duas coisas: liturgia e sacramento. Ok? Dentro da nossa apostila existe o que é fundamental para a gente entender sobre essa dimensão. Então, traz aquilo que aparece no catecismo, mas com um pouco mais de detalhes, principalmente nas introduções. E também algumas dos elementos de celebração. Sim ou não? Essa é a estrutura da nossa apostila, né? Então, vocês em casa, tendo ela com vocês, quando tiverem dúvidas, já sabem onde recorrer. Ok? Pois bem, com relação ao Diretório dos Sacramentos, portanto. É no Diretório dos Sacramentos, esse aqui foi promulgado há 11 anos atrás, foi em 2014. Não é tão antigo, mas também não está tão recente mais. 17 de abril de 2014, numa Semana Santa. O anterior a esse era de 96. Então, se nós temos um de 2014, é relativamente atual, né? Relativamente em relação ao tempo, porque para o uso na paróquia atualíssimo, né? Ele que é rege. É nele que nós descobrimos, por exemplo, com relação ao batismo. É lá que nós vamos descobrir que importa que os pais e padrinhos façam curso de batismo. Ou quando se trata de adultos, que eles façam o processo catequético. É lá também que nós vamos descobrir, por exemplo, que os encontros de preparação para um batismo, a paróquia poderia dar essa atenção já para as gestantes, antes da criança nascer, né? Alguém já poderia descobrir o que está grávida. Olha, gente, está à disposição, vai ter curso de batismo, ou os batizados são nessas datas, né? Como que vocês vão fazer? A paróquia pode e deve dar essa atenção. É lá que nos apresenta, por exemplo, que para inscrever, para fazer um batismo, se necessita, né, do registro civil, do nascimento e do nome completo dos padrinhos. E claro, no escritório paroquial nós descobrimos que existem alguns outros elementos, né? Termos de consentimento que precisa ser preenchido, né? Questão de dados, por exemplo, hoje se exige uma atenção maior. Com relação à celebração do batismo, aqui no estatuto, no diretório, se esclarece, né, que o batizado ele deve ser feito na paróquia, né, de origem da família ou onde ela participa. Então é por isso que aqui na capela do seminário nós não fazemos mais batizados como existiu em outros tempos, por essa compreensão de que deve ser no lugar em que a família participa, né? Com relação aos padrinhos, recorda aquilo que o direito canônico diz, que é um só casal ou então uma única pessoa, né? Não podem ser dois homens ou duas mulheres, porque eles fazem a missão, às vezes, de pais. Ou é um casal ou então uma só pessoa, né? Que tenha a intenção de cumprir essa missão, que já tenha mais de 16 anos, que seja um católico confirmado, e se casado, enquanto possível, que sejam casados na igreja. Isso é interessante. Porque alguém que vai cumprir a missão de padrinho deve estar ali para ser exemplo para o afilhado, né? É por isso que a gente sempre vai insistir nesses pontos. Principalmente se os pais, por exemplo, não forem casados. Às vezes nem estão juntos, né? São divorciados. Só a mãe que vai levar a criança para ser batizado, ou então só o pai. Ainda mais necessário que os padrinhos possam ser esse suporte, né? Seja alguém que tem vida de sacramento na igreja, que seja casado na igreja. Os casos especiais que ele nos apresenta, principalmente
os batizados de adultos, né? A possibilidade de que o diácono ou alguém determinado pelo bispo possa realizar o batismo, ou então, se eu estou em dúvida, né, se um batismo é válido, lá no artigo 20 do diretório nos apresenta aqui, os batizados das igrejas. Aí ele traz alguns nomes, né? Orientais ortodoxas, o batismo deles é válido, das igrejas orientais, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igreja Veterocatólica, Igreja Episcopal do Brasil, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, Igreja Metodista. Às vezes a gente nunca nem ouviu falar dessas igrejas, né? Mas aí se eu estou em dúvida, não, é alguém que chegou lá na paróquia, eu pergunto, de qual igreja que você fazia parte? E existem outras que geralmente não batiza quando criança, mas que se batizou é válido. Presbiteriana, batista, congregacional, adventista. Muitas das neopentecostais, como a Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Quadrangular, Deus é Amor, Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo, Exército da Salvação. Às vezes a gente nunca ouviu falar, então o diretório nos ajuda, né? Poxa, apareceu um fiel que foi batizado nessa igreja. Essas aqui a gente sabe que batiza em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A pessoa vai ser vinculada à igreja de Cristo? Sim. É uma vinculação perfeita? Não. A perfeição consiste em participar da única igreja de Cristo aqui nessa terra, católica apostólica romana. Agora, eu não vou entrar nesse detalhe porque tem as igrejas de rito oriental também, né? Sem ser as ortodoxas. Mas a igreja, a una santa católica e apostólica, é a que me permite uma vinculação perfeita. Só que a gente já passou sobre esse tópico, tanto no Código de Direito Canônico, quanto nos sacramentos. Toda vez que eu tenho que explicar. Em eclesiologia, a gente fez eclesiologia juntos? Eu já cansei de falar sobre como que a gente pertence da igreja. No caso de dois homens, pode, assim, se moram juntos, pode, assim, batizar criança? É assim? Ela cobra um escanteio e já quer fazer o gol, assim, direto. Não, mas me contextualiza. Você está falando do quê? Eu estou falando das igrejas que batizam validamente. Vamos lá. A criança não tem culpa nenhuma de qualquer conduta dos responsáveis por ela, sim ou não? Sim. Então pronto. Ok? Mas ela pergunta, tipo assim, um casal. Um par. Um deles pode ser padrinho. Não pode não. Padrinho tem que ser alguém que vai dar exemplo para o filho. Eles podem levar a criança para ser batizada. No artigo 22 fala de algumas que a gente pode desconfiar, né? Talvez o batismo não tenha sido válido. Igreja Pentecostal Unida do Brasil, né, que batiza apenas em nome do Senhor Jesus. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, não batiza em nome da Trindade. E as igrejas brasileiras, né? ICAB é a sigla delas. Enfim, essas são sob condições. Tem algumas que definitivamente o batismo não é válido, né? Testemunho de Jeová, né? Porque não tem fé na Trindade. E ciência cristã. Exato. Então, essa congregação cristã do Brasil, tá? Não. Congregação Cristã do Brasil? As congregacionais são válidas. As congregacionais. Tem a congregação cristã, tem outras também válidas. Com relação ao sacramento do crisma, olha só, a idade para poder receber o sacramento do crisma aqui na diocese é a partir dos 14 anos. O diretório nos apresenta essa idade, artigo 24. A duração da catequese para crisma tem que ser no mínimo de 1 ano.
no mínimo. A gente sabe que existe perseverança, pré-crisma, crisma, né? O processo de catequese, ele abrange todo o intervalo, desde da primeira comunhão até receber o sacramento da crisma. Perseverança 1, 2, pré-crisma e crisma. O conteúdo da preparação precisa falar sobre o quê? Sobre a verdade sobre Jesus Cristo, a verdade sobre a igreja, a verdade sobre o homem, né? Sua vocação, sua missão. Os padrinhos, então, o mesmo para o batismo. Tem que ser alguém com mais de 16 anos que já tenha sido confirmado, né? Basta um padrinho para Cristo. Não, para crisma é só um padrinho. É só um. É o que entra com a mão no ombro do crisma. E se levar casal, não tem problema? Não tem não. Pode ser, mas geralmente entra só um. Mas pode, porque pode ser o casal que foi padrinho no batismo, por exemplo. Aí pode ser. E se a pessoa não for crismada, ela, quando for casar, tem que crismar? Vamos lá. Para que alguém possa casar, o casamento de alguém que não recebeu a crisma vai ser válido? Eu acho que vai. Tem que ter uma confirmação. Só depois Eu falei na última aula que a crisma era condição para casamento. Falei ou não falei? Não falei. Se não for crismado, o casamento continua sendo válido. Continua sendo válido. Eu preparei Mas vamos lá. A Eu Cris consigo já era casada. fazer uma viagem com o carro só na reserva? Depende. Depende. É aconselhável você sair para fazer uma viagem com o carro nas reservas? Mas, cara, vocês já falaram que tem que ser batismo? Espera. E crisma. Espera só um pouco. Tô esperando. Espera só um pouco. Você tá vendo? Olha só, pessoal. Uma coisa é validade, outra coisa é o direcionamento que a Igreja Católica dá. Assumir o matrimônio é algo muito sério. A consciência da seriedade da missão supõe um processo de catequese. E por isso a gente precisa da crisma. Quais são os sacramentos de iniciação à vida cristã? Existem em todas as atividades, pelo amor de Deus. Batismo, iniciação, batismo, primeira comunhão e crisma. Isso aqui é iniciação. No mínimo, eu deveria estar iniciado para assumir uma responsabilidade do matrimônio católico, sim ou não? Sim. Agora, vamos supor que a pessoa está no namoro já há 6 anos, ela já é crismada, mas o companheiro ou a companheira, por exemplo, não recebeu o sacramento da crisma, porque às vezes voltou para a igreja há muito pouco tempo, por exemplo, mas eles querem casar. O que eu posso aconselhar? Vocês vão casar, mas assim que vocês, sei lá, resolverem um problema, é porque ele está morando fora, não tem como fazer catequese lá, não sei, você vai fazer a catequese para crisma. Está claro? Eu preparei, professor. Esse ano eu preparei um casal. Eles casaram e fizeram a primeira Eucaristia e Crisma, preparei esse ano. Receberam a Crisma em Lagoa Grande. Perfeito. Eles receberam o sacramento antes ou depois do casamento? O casamento foi antes. O casamento foi antes? Foi antes. Aí, ficou para preparar a crisma. E eu preparei, eu moro na zona rural, preparei eles. Eles já moravam juntos? Já. Pronto. Por isso. Então,
Obrigado pelo exemplo, porque vamos pensar, como que alguém vai comungar se ele está amaziado? Ele nem tinha primeira Eucaristia, não. Pois é. Fizeram tudo. Hã? Fizeram depois, a primeira Eucaristia e a crisma. Perfeito. Por exemplo, tem uns casal que comungam na celebração, então nesse caso toca comunhão. Não, mas pode funcionar. Não, mas o aconteceu o caso. Não, vocês estão casando? Na celebração do casamento? Por que não pode? O que não é, o que fez a Eucaristia não comungava. Não, aí ele fez a preparação. Ele fez catequese antes. Esse caso ele não tinha primeira comunhão. Não, se ele recebeu a primeira comunhão, ele fez catequese. Ele não vai receber primeira comunhão sem ser preparado para aquilo. Como que eu vou dar a primeira comunhão para alguém que não sabe o que é comunhão? Esse casal para ele dizer que ficou. Casou Antes de fazer a primeira Eucaristia. Não, eles já. Então. Exato. Não, mas aí eles casaram, continuaram na catequese e depois fizeram a primeira comunhão. Durante a celebração do matrimônio, eles não comungaram. Não. Exato. É igual tem que casar com o evangélico, né? Ele não é crismado, mas o casamento é válido. Exatamente. Quais eram os fatores que impossibilitavam ou que tornavam inapto um dos cônjuges para o casamento? Muitos. Vamos lá. Falei alguns. Idade, impotência, ter uma vida paralela, né? Ter amante, que mais? Não querer ter filho. Lembra disso? E isso aqui impossibilita, invalida um casamento. Se for um viciado, por exemplo, alcoólatra, e ele negar ao longo de todo o namoro para noiva, por exemplo, isso pode invalidar, porque ela pensa que está casando com um sujeito e ela está casando com outro, na verdade. Tá. No dia da celebração? Não. Se eles estiverem ébrios, o presidente da celebração tem que ser capaz de fazer essa avaliação, né? Pode ter anotado depois isso. Se ele viu que não tem condição, ele fala, olha, eu não faço casamento. Se ele viu que não dá para fazer isso sem causar um transtorno e um constrangimento terrível, ele vai ser muito claro com aquele casal e ele vai fazer essa observação, porque muito provavelmente foi um casamento que não valeu. Você tá bêbado, como que você fala que promete fidelidade pro resto da vida? Como que... Então, aí não pode. Mas aí vamos supor que não teve alternativa. Eles ameaçaram o padre, a família falou que já estava tudo pronto, festa, então tudo bem, eu vou fazer. Mas a observação vai estar lá. Exato. Tá, vamos continuar então falando da celebração da crisma. Isso ficou claro? Sim ou não? Sim, se as pessoas soubessem realmente o que é um casamento, as pessoas não casavam, não sabiam o que é casamento. A regra é rigoroso. Exato. Era melhor não casar do que casar para... Exatamente. Por isso que tem que ter a iniciação. E aí eu falo o seguinte, o que um padre ele deve fazer? Sempre orientar o casal para receber o sacramento primeiro, sim ou não? Agora eu vou repetir, tem um casal que está vivendo junto. Como que eles vão receber primeira comunhão, se for o caso? Ou então receber a crisma se eles não se casarem? Então, como é que a gente resolve? Prepara para receber o sacramento da forma que for, mas nesse meio tempo de preparação eles casam e aí sim eles estão aptos para receber a primeira comunhão e a crisma. Ok? Não é uma condição, né? Não, nesse caso, eu não posso...
Se a pessoa falar, padre, eu não vou fazer a crisma porque não tem condição e eu quero casar esse ano ainda, é um direito deles. Eu não posso obrigá-los. Mas eu vou ter que deixar bem claro o que é que a igreja diz e por que é que eles vão ter que procurar o sacramento depois. Isso também é tudo anotado também, no relatório do casamento. Ah, sim, porque isso aparece na entrevista, no curso de noivos eles vão saber disso, o padre pode colocar nas observações. Posso estar até errado, mas eu acho que eu fiz essa pergunta para vocês, você respondeu. Mesmo se ele não quer cumprir a palavra dele, que ele vai fazer o sacramento da Eucaristia ou o da Crisma, o casamento é válido. Vale. Não é critério de Não, validade. isso não, exatamente. Pronto. Ivonete, pode falar. Não, boa noite, né? Você já falou já a respeito aí de ter que esperar, ter que guardar, por exemplo, no RICA, aí tem as orientações que até o batizado, por exemplo, tem que ser, por exemplo, uma semana antes, o mais próximo do casamento possível, quando tem que ter um casamento, quando tem um matrimônio assim que não é batizado, por exemplo, porque o batizado vai pagar o pecado, né? Então, você e aí deu tem que ser próximo do interessante. casamento. E a Eucaristia continua sempre preparado para depois receber a Eucaristia. Perfeito. No caso de adultos que precisam também ser batizados, a gente vai tentar deixar o batismo para a data mais próxima da data que eles marcarem o casamento. Isso. Perfeito. Eu conheci uma senhora que casou antes de ser batizada, o padre autorizou. Ela batizou depois. Porque a família dela era evangélica. Aí a outra. Ela queria muito casar, ela teve uma autorização, parece. Exato. E depois ela procurou o batismo, comunhão, todos os sacramentos. Aí é uma outra ocasião, só conhecendo bem a situação para entender qual que é o melhor direcionamento. Mas só pode visualizar que, tipo assim, tem para acolher mesmo, né? A vida, né? Perfeito. Vamos, evangélico, família toda evangélica, de onde quer ser batizado, e também baseado, eu queria ter sido batizada, né? Podia ser uma congregação que ela. Pode ter sido batizada, válido. A menos que ela não tenha sido batizada, né? Não foi batizada, era católica, mas ela não tinha uma congregação lá. Não, aí tem que fazer a investigação. O padre ele não pode só. Ah, tá, então vamos batizar. Não, peraí, você tem certeza? Você não tem nenhum padrinho? Ah, não, fulano, eu tomo bênção, então pergunta para eles. Mas se tiver, faz por. Não, eu tenho que ter certeza que foi ou certeza que não foi. Mas faz por condição também, pai. Vamos lá, se ela falar assim, eu não sei e não tem ninguém na face da terra que pode responder. Aí eu faço sob condição. Mas é difícil, não tem ninguém na face da terra. Algum lugar deve ter alguém que convivia. Ivonete. Maria, você estava perguntando naquela hora? Eu acho que já respondi, mas só para ter certeza, não tem nada que você queira complementar, não? Tem as exceções, aí essas aí você não é o entendimento, no caso, pelo menos batizado, se o caso não for batizado devido à religião, aí tem esses casos que podem, às vezes, consentir a liberação do sacramento do matrimônio, cara. Tem essa situação, cara. Vocês lembram que nós tínhamos visto casamento de disparidade de culto e de mista religião? Eles vão entrar dentro daquelas categorias. Mas sim, por exemplo, mas algumas coisas no sacramento completo do sacramento não vai acontecer. Por exemplo, a comunhão dos noivos não vai ter, porque dependendo se o não tiver feita, vamos usar. Mas comungar na celebração não é condição. Não, nem faz parte do rito do. A gente tem a comunhão dos noivos, eles vão comungar. Mas é independente. Se não comungar, se comungasse, isso não muda em nada. Não.
O que é a matéria do sacramento? O que é a matéria do sacramento? O consentimento. Aquilo ali é a matéria do sacramento. A Eucaristia, ela pode ou não acontecer no rito. Eles estavam fazendo o rito todo e aí teve um atentado terrorista e não deu para comungar. O rito já tinha acontecido. Aí sim, se é alguém que não é católico, por exemplo, não vai comungar. Às vezes é um cristão de outra denominação, aí a parte católica pode comungar e o outro não. Sacramento da Eucaristia. Idade mínima na nossa diocese, 9 anos completos. Preparação, ordinariamente, 2 anos. Então, o que a diocese orienta? No mínimo, 2 anos. A menos que não dê para ser 2 anos. Aí pode ser 1 ano. Mas isso é a exceção, não é a regra, entendeu? No mínimo, 2 anos. 6 meses aqui, mas foi no caso da pandemia. É uma circunstância extraordinária. Uma situação atípica. Sobre a Eucaristia, bem tranquilo. Não tem padrinho para Eucaristia. Quer dizer, acho que tem até paróquia que às vezes inventa isso, mas não existe, não é padrão. Depois o Diretório dos Sacramentos também fala das missas em geral, mas missa todo mundo participa toda semana, então é aquilo que a gente já vê acontecer, que não traz nenhuma novidade, não. Fala sobre a possibilidade da comunhão em 2 espécies, pão e vinho. Só te preocupe? Não, vou esperar o microfone. Não, eu não prometi, não. Existe a possibilidade. Mas ele já falou, gente. Olha lá. O pastor está em folha. Cada palavra da Santa Ressurreição. Vai em folha. Não, pode ter comunhão em muitas missas. As 2 espécies, para todas as para todas sim, mas ela tem uma. Quem fala? É assim. Envolve a Eucaristia e a hóstia e o meio ao fim. Os ministros prepararam você. Se Deus quiser, eu não vou morrer sem antes Mas vamos lá, gente. Que diferença que faz? Não sei, é coisa dele. Não, eu quero que só me responda. Que diferença que faz? De quê? Vamos lá, numa partícula mínima de Eucaristia. Quem está ali? Total. Corpo, sangue, alma e divindade. A única coisa que a gente diz que muda é a espécie. O que é a espécie? É a forma com que se apresenta aos meus sentidos. Mas a graça diminui. Aqui no seminário, a gente comunga sempre sobre 2 espécies. É uma das possibilidades. Aqui, tá? Aqui, ó. Você vai olhando aonde? Lá em Santa Catarina? Sacerdotal, sim. O vinho é assim, um vinho comum. Vinho de uva. Não, pois é, mas assim não tem. Normal. Mas tem muito A alto. graduação dele é um pouco mais. É só muda o teu alcoólico para não... Porque vinho você tem que abrir e tomar, né? Se você for ficar abrindo e fechando e ele tiver pouco teor alcoólico, ele pode degenerar em vinagre. Então, o teor alcoólico do vinho canônico ele é um pouquinho maior do que, às vezes, vinho normal. Mas o sabor é o mesmo. Não muda muito pouco. Durante a pandemia, eu vi os padres fazendo um momento de adoração só com cálice de vinho. Pode, mas é a mesma coisa. Poder pode. Eu nunca tinha visto ele. Mas, definitivamente, isso não é a recomendação da igreja, né? Tem que consumir, não. O vinho é...
E aí ele Mas faz pode. um momento de adoração. Não tem lugar nenhum que proíbe, porque é Jesus que está ali, né? E se caso o padre não puder tomar, como que faz? Se ele não puder tomar. O vinho. Tá proibido. Até hoje eu não encontrei, não tinha encontrado esse caso. Emanação Benedito, o padre Gomes, que estava tomando medicamento, ele passava. Não, aí pode, não tem problema. E também, Ele vai comungar a hóstia. lá na Paus, esse final de semana, na Paus de Brasília, lá tinha um sem álcool também, né? Não sei se acabou, eu vi lá, um sem álcool. Tava tentando ajudar o Paulo. Não, mas aí não tem. Não sei se. O vinho canônico ele tem teor alcoólico, sim. Eu já vi. Tem que ter. Como não tem? Lá no lugar. Gostoso. Não mas para missa é o vinho de uva tradicional, porque ele tem que ter teor alcoólico, sim. Então tem que ter. Sim. Senão é suco de uva. Gostei. Gostei, gráfica. Objetivo. A hora. Oi. Deu, vai. Pode não. Teve uma pessoa que tinha alergia ao trigo. Aí ia lá e pedia ao padre. Sim. Mas geralmente as pessoas que não podem, com glúten, por exemplo, elas podem levar um cálicezinho para elas. Então o padre, enquanto ele prepara, ele vai preparar um pouquinho de vinho com uma gotinha de água nesse cálicezinho da pessoa. Ou se ela de todo não levar, ela pode ir lá próximo ao presbitério e ela vai comungar do sangue, né, do vinho. Falar assim, mas de todo jeito, de Jesus na espécie do vinho. A partícula também deve ser porque não pode com glúten, né? Então, tudo bem. Mas a hóstia, ela continua sendo de trigo. Só que aí eles fazem um processo de beneficiamento que tira o glúten, né? Oi? Porque a Alexa pode misturar as partículas, né? Não, aí ela leva a tecazinha dela, né? Põe lá do lado e pronto. Tô numa dor na perna também, magia do céu. Foi no futebol hoje à tarde. Você também? Foi, dessa vez foi aqui, ó. Eu não caí na rampa não, mas... Não, a minha aqui na frente. Vamos lá. A missa de corpo presente também acontece nas nossas paróquias, também se estabelece aqui. Que é bom, né, para a família, quando for possível. Se não for possível ter a missa de corpo presente, que aconteça a encomendação, que ela seja bem celebrada, né? E para isso é bom que a paróquia prepare ministros da esperança. Às vezes acontece nas nossas paróquias ser o ministro da palavra, não é isso? Vocês nunca viram encomendação? Já, né? Esse ministro da esperança não é o mesmo da... Não. Aí é geralmente ministro da palavra que faz essa celebração. Mas aí o ministro da esperança espera que é preparar alguém especificamente para isso, né? Aí chama desse termo. Mas, a grosso modo, é geralmente os ministros da palavra. Porque eles são preparados para conduzir uma celebração da palavra. Vai na valentona? Aprende Não, a gente tem que aprender. Vamos pedir o padre. E aí, se o padre não pode na paróquia, né? Se o padre não puder, pede para o ministro falar para ele. Isso, mas eu tinha entendido que não tinha sido preparado. Não preparado. Então, assim, era a evangelho, né? Não, mas não tem que... Ali é muito breve. Falar o seguinte, olha, a gente crê na vida eterna, a gente está aqui por 3 motivos. Para rezar pela alma do defunto, para rezar pela família enlutada e para lembrar da nossa morte, que um dia vai chegar. Acabou. Vão lembrar dos 3? Esqueceu, né? E chorar junto com os familiares. Rezar para
alma, né, pela pessoa falecida, pelo consolo da família e para recordarmos da nossa morte, de todos que estamos naquela celebração. Hoje é ele, amanhã pode ser qualquer um de nós. Lembra-te que do pó viesse ao pó has de voltar. Alguém falou alguma coisa aí? Não? Vamos lá, missa de formatura. Artigos 59 em diante, até o 66 fala, né? De como que deve acontecer, do cuidado que tem que ter, de que não pode fazer de qualquer jeito, tem que instruir o povo com relação à comunhão. Não dá nem para chegar nesse método que aí, hoje em dia o povo vai, meu Deus do céu. Missa de formatura de uns anos para cá tem sido uma decadência. Não, porque missa de formatura vai um monte de pagão, né? Sim. Enche a igreja de gente que não é de igreja. Gente batizada que foi na igreja uma vez na vida. Missa em situações especiais. Aí tem essa aí. 15 anos, 50 anos, bodas, né? Aniversário. Aí estabelece aqui. Sobre o Santíssimo nas capelas. O diretório diz que todos os dias, olha, é necessário que a capela seja aberta todos os dias num horário em que haja visita dos fiéis. E deve haver uma missa mensal. É sério. Dentro da capela? Como assim? Uma missa mensal. Vamos supor, tem as capelas rurais, né? Pelo menos uma vez por mês o padre tem que rezar lá. Uma vez no mês. Pode falar, Na minha comunidade é uma vez no mês. Perfeito. E no diretório, tá ótimo. E tem Santíssimo, bonitinho. Santíssimo. Madinho. Mas dá para visitar o Santíssimo de vez em quando? Nós temos celebração da palavra com Eucaristia, né? Todo domingo. Nós temos ministro, tem o ministro da palavra. Ao longo da semana tem algum momento que vai alguém rezar um texto, alguma coisa? Durante a semana, às vezes, aqui a coordenadora lá, que ajuda, ela vai, pelo menos uma vez. Ela Olha vai só, limpar e faz adoração. Ótimo. O diretório está dizendo que todo dia tinha que abrir. Então, quando Pois eu não estava sabendo, é bom a gente saber, né? Às vezes não vai dar conta de todo dia. Mas porque vamos tentar. Porque a zona rural é difícil. Todo dia. Faz sentido, né? Jesus está lá, passar a semana inteira ali morrendo de saudade, né? De alguém para ir lá, né? Comunhão para os doentes. É como funciona nas nossas paróquias, os ministros da Eucaristia. Quem cuida dessa organização, geralmente, são os membros da Pastoral da Saúde. E eles devem cuidar também de acompanhar aqueles que possam vir a precisar da unção dos enfermos. Eu vou acelerar porque vi aqui que tem uns pontos que eu preciso falar que às vezes não vão dar tempo. Depois fala da celebração da palavra, do ministro extraordinário da comunhão eucarística. O mandato na diocese é de 3 anos, enquanto o ministro da palavra é de 5 anos. Pode ser renovado segundo as circunstâncias. 3 anos para a Eucaristia, 5 anos para o ministro da palavra. Renovação pode ser quantas vezes? Pode ser renovado segundo as circunstâncias. Não fala quantas vezes. Fica a critério do pároco. A princípio não tem nada que impede, não. Vamos lá. Com relação às confissões, a reconciliação. Toda paróquia deve ter horário semanal, dia e local fixo para a confissão, diretório. E que haja um lugar digno, exclusivo, distinto do escritório paroquial.
era bom que tivesse uma capela, às vezes lá dentro da igreja, por exemplo. Na São João Batista tem um espaço no fundo da igreja, que é a capela da confissão, é um espaço só para confissão. Ou o confessionário. Infelizmente, perdeu-se o costume, né, ao longo dos últimos anos, mas queira Deus que ele retome, porque é o lugar próprio do sacramento, o confessionário dentro da igreja. Ah, cara, mas o padre lá só atende no escritório paroquial. Paciência. Ministro da Reconciliação, fala aí dos padres que vão atender. O sacramento da unção dos enfermos, ótimo. Também a Pastoral da Saúde ajuda nessa parte da visita. A princípio, o diretório diz o seguinte, artigo 94, as pessoas que já sentem o peso dos anos podem receber a unção dos enfermos uma vez por ano. Então, isso aqui responde aquela pergunta, né, da validade do sacramento. Eu tinha comentado que depois de 6 meses teria a possibilidade, mas aí naquele dia eu fui conferir, o diretório fala que podem receber uma vez por ano. Então, supõe que dentro desse ano segue o valor, né? Mas não impede, não, fulano quer e o padre está ali, ele pode dar unção, não é impedimento, não pode. Né? Uma pessoa que recebeu uma unção por conta de uma doença e a doença persiste, ela pode receber uma outra vez. Se for alguém que está moribundo mesmo, né, nas últimas, que se esforce para levar a unção dos enfermos e a comunhão, né, como viático. E aí o artigo 98 diz, inclusive o Mateus tinha perguntado, alguém vai fazer uma viagem, por exemplo. Aí o artigo 98 diz, o simples risco de vida ou perigo de morte não são motivos para a unção dos enfermos. Um policial, por exemplo, alguém que está no corpo de bombeiros, né, um soldado que está numa guerra, está em perigo de morte, mas isso não significa um motivo para a unção dos enfermos. O que a gente tinha dito? Confissão. Exato. Tem que ter a confissão em dia, sim ou não? Então vai precisar da saúde. Só idoso. Idoso e quem está enfermo, doente. Pronto. Os que estão com saúde vai no confessionário. Sacramento da ordem. Aí fala sobre a preparação para a celebração. Sacramento do matrimônio. Aí sim, né? Fala que tem que ter um encontro para os noivos, ao menos 5 meses antes da celebração do matrimônio. Olha, artigo 107, parágrafo 1º. Na entrada dos papéis, 3 meses antes da celebração, os noivos devem apresentar certificado da participação no encontro de noivos, certidão de batismo recente, menos de 6 meses, documento de identidade, ou carteira de trabalho, ou carteira de motorista. Documento de identidade, carteira de trabalho, sim. Carteira de motorista tem os mesmos dados? Sim. Aí o pároco ou vigário vai fazer a entrevista. Precisa do proclamas de casamento, que é quando põe lá no fundo da igreja, né, na entrada da igreja, quem que vai casar. Ou deve ler em alguma missa ou anunciar na rádio, como acontece em algumas cidades. Porque o casamento porque é público, não é um ato privado. Não tinha naquelas novelas aquela história, alguém tem alguma coisa a dizer, fale agora ou se cale para sempre. É por isso, porque, não, esse infeliz aí, ele tem um caso, aí tem que saber. Olha lá, artigo 109 do casamento de disparidade de culto ou mista religião. A lei da igreja proíbe uma pessoa católica casar-se com uma não católica, ou seja, disparidade de culto,
sem licença da autoridade eclesiástica. Então, você é batizado e vai casar com um evangélico ou alguém que nem tem religião, precisa de licença. Não conta, tem que contar, porque tem o curso de noivo, tem a entrevista. Se na entrevista o padre ou o vigário não descobriu, aí tá um péssimo investigador, né, mãe? Ah, a senhora participa aqui na igreja? Participo. Mas se for mentira, é claro que vai descobrir. Ah, é? Só lembra que a gente fez procissão de Corpus Christi, uns tapetes bonitos passando lá naquela avenida? Aí a pessoa lembra. Ué, mas que história é essa? A gente não fez procissão passando em avenida? Mata a charada. Cara, o curso de noivo também é muito bom. Porque aborda uns assuntos específicos. Que se a pessoa for, por exemplo, evangélica, eles batem que eles não vêm. Não, é. Ó, Nossa Senhora é a mãe de... Não, é exatamente. Pronto. A gente chegou no matrimônio, depois só teria mais os detalhes sobre a música. Pessoal, só para concluir mesmo. Fala com relação à celebração, que nos dias de semana é até às 8h30 da noite, e nos sábados até às 6 horas. Fala de que o contrato civil tem que ser feito, fala sobre ornamentação, fala sobre música e também sobre o lugar da celebração. Tudo seguindo o direito canônico, ratificando as prescrições. Acabou. O Papa diz que agora não pode, tem que saber as músicas que podem cantar. Você viu essa reportagem? Não, o Papa não falou nada disso, não. Não, correu essa história depois que a Arquidiocese de Belo Horizonte estabeleceu as novas diretrizes para casamento. Não, essa história circulou na internet igual... Não, um monte de canal. Eu ouvi que foi ele. Então, e eu estou esclarecendo que essa história não procede. Eu também. Pessoal, bom descanso, muito obrigado e até semana que vem, na semana acadêmica. Boa noite, quero saudar também aqueles que nos acompanham. Hoje, então, será a nossa última aula de conteúdo, né? Depois vocês ainda terão as atividades avaliativas para fazer, né, dessa matéria, mas de conteúdo será a última aula. Quero fazer uma retomada, primeiro, daquilo que na aula passada nós vimos. O Caio já rezou hoje? Já rezou? Então vamos à continuidade. Bom, na aula passada nós vimos sobre a doutrina paulina da graça. Aquilo que os escritos de Paulo nos ensinam sobre a temática da graça. Como eu disse na aula passada, os escritos paulinos, eles têm a intenção de explicar. São Paulo tem a intenção de explicar o que é a graça. O que é a graça?
e vislumbrando os escritos de Paulo, nós chegamos então ao conceito de graça. Qual é o conceito de graça para São Paulo? Então, Paulo tenta nos explicar o que é a graça. E elabora e apresenta um conceito daquilo que se entende por meio deste termo graça. Recordando que quem cunhou o termo graça foi Paulo. Paulo é o responsável pela cunhagem desse termo graça. E ele tem a tentativa de explicar o que é a graça. Para Paulo, a graça é a síntese dos gestos e iniciativas salvíficas divinas. Então, qual é o significado da palavra graça? É a síntese, ou seja, a condensação de tudo aquilo que Deus faz para salvar a humanidade. Então, quando falamos de graça, nós estamos falando da ação de Deus em vista da salvação. A ação de Deus em vista da salvação da humanidade. Por isso que o termo graça ele está sempre vinculado com o termo salvação. É importante ressaltar que Paulo ele recebe da herança veterotestamentária, isto é, do Antigo Testamento, a imagem de um Deus compassivo. Essa leitura do Antigo Testamento que tem Paulo, ela influi na teologia da graça que Paulo elabora. Então, qual é o pressuposto da teologia da graça de Paulo? É a imagem. A imagem. Ou a consciência de um Deus que é misericórdia e compaixão. Misericórdia e compaixão. Na aula passada, nós vimos passagem importante de Paulo, que é a passagem que está em Romanos. Romanos, no capítulo 3, versículos de 23 a 24. Romanos, capítulo 3, de 23 a 24. E lá no Romanos, nós percebemos um elemento muito importante da teologia da graça, que é a pecaminosidade universal, mas também a redenção. A redenção que é dom da graça. Então, em Romanos, capítulo 3, versículos de 23 a 24, nós encontramos esses elementos. A pecaminosidade universal, ou seja, pecado que atinge toda a humanidade. Toda a humanidade é marcada pela presença do pecado. Parece que o pecado está arraigado no coração do ser humano. Mas nós falamos de uma pecaminosidade universal, mas nós falamos também de uma redenção universal. Se há um pecado que atinge toda a humanidade, a redenção
que é dom da graça, ela também atinge todos os seres humanos. Então, nós falamos de uma pecaminosidade universal, mas também de uma redenção que atinge a todos. Esta é a leitura que está em Romanos 3, de 23 a 24, e que na aula passada nós lemos. Alguns escritos paulinos para a gente ter em mente. Primeiro, os escritos de Gálatas. Os escritos que estão em Gálatas. Lá em Gálatas, há uma ruptura com a soteriologia judaica. Em Gálatas, há uma ruptura com a soteriologia judaica, de modo mais específico, no capítulo 2, versículo 16. Que São Paulo vai dizer que a salvação ela não se dá pelas obras da lei. A salvação se dá pela fé em Cristo. Ou seja, o que tem fator determinante na salvação da humanidade não é o mero cumprimento externo da lei, mas sim a fé em Cristo. A fé em Cristo que é a adesão da graça. E onde nós recebemos esta fé? No batismo. No batismo. No capítulo 2, agora no versículo 20, capítulo 2, versículo 20, nós percebemos que o batismo, que a fé em Cristo que recebemos por meio deste sacramento, marca a pessoa com uma vida nova. A fé em Cristo que recebemos no batismo nos marca com uma vida nova. O batizado, ele é configurar Cristo. Configurado. O ser do batizado é ser em Cristo. Então, em Gálatas, nós percebemos que a salvação se dá pela fé. A fé em que recebemos no. E o batismo nos configura a Cristo para viver uma vida nova. Uma vida nova. Este é o esquema de Gálatas. Na aula passada, depois de tratarmos da carta aos Gálatas, nós falamos um pouco de uma outra carta, que também é muito importante no contexto da antropologia teológica, que é justamente a carta de Romanos. Na carta aos Romanos, inclusive, está a passagem fundamental dessa disciplina. Qual a passagem fundamental da nossa disciplina? Romanos 5, 12 seguintes. Esta é a passagem fundamental. Mas, todos afirmaram que é Romanos 5, 12 seguintes. Mas o que está escrito em Romanos 5, 12 seguintes? Exatamente. Se há uma solidariedade no pecado de Adão, há também uma solidariedade salvífica em Cristo. Ou seja, se somos atingidos pelo pecado de Adão, somos também atingidos pela salvação que é ofertada por Cristo. Isso está em Romanos 5, 12. Essa passagem tem que ficar marcante. Bom, em Romanos, nós percebemos que Paulo se opõe à meritocracia
salvífica. A meritocracia salvífica. Ou seja, na salvação não há mérito, há graça. Na salvação não há mérito, na salvação há graça. E essa graça de Deus é fruto da liberalidade do coração, é fruto do amor gratuito de Deus. A salvação é fruto do amor gratuito divino. Então, qual é o fundamento da graça de Deus que é derramada, do sacrifício de Cristo que é ofertado? O amor gratuito divino. Este é o fundamento da graça de Deus que é ofertada. E qual é o instrumento que nos faz aderir à graça? Qual a virtude que nos faz aderir à graça? A fé. A fé é a adesão à graça. A adesão à graça. O instrumento que nos faz corresponder à graça é a fé. 3 conceitos fundamentais em Paulo. 3 conceitos fundamentais em Paulo. Essa é a questão da prova. Quais são os 3 conceitos fundamentais em Paulo? Graça, justificação e fé. Depois de perguntar quais são os conceitos fundamentais, apresente o significado dos mesmos. O que é graça para Paulo? Síntese dos gestos, iniciativas salvíficas divinas. O que é justificação? Justificação é salvação. Qual é o sinônimo de ser justificado? É ser salvo, é ser redimido, é ser resgatado. Então, justificação é o sinônimo de salvação. Salvação. E o que é a fé? A fé é adesão à graça. Uma questão de graça, né? Uma questão sobre a graça que é de graça. Bom, então, isso foi o que vimos na aula passada. Na aula passada, nós tratamos desses conceitos e aí chegamos na aula de hoje, né? A aula de hoje que eu fiz um esquema para apresentar os conceitos fundamentais e nós chegamos até a página 20 da apostila. A primeira vez que eu consigo chegar até a página 20, geralmente a gente sempre para na carta aos Romanos e encerra. Mas vamos à frente, então. Bom, agora nós entraremos numa temática. A temática da divinização. Divinização. Esta será a temática da aula. Graça da divinização. Primeira pergunta: o que é divinização? O que é divinização? Isso, tornar algo divino. Esse seria um conceito literal do significado de divinização. No contexto da antropologia teológica, significa a participação na natureza divina. O que significa divinização? A participação na natureza divina.
Este é o conceito de divinização. Mas nós participamos da natureza divina. Pergunta muito importante. Nós participamos da natureza divina pela nossa essência ou pela graça? Pela graça. A participação na natureza divina, ou seja, a participação na santidade de Deus, a participação na bondade de Deus, ela se dá por graça, pela liberalidade do coração de Deus. Então, nós participamos da bondade, da santidade divina por graça, não por essência, não por natureza, mas por graça. Por graça. Bom, quando nós falamos também de participação na natureza divina, devemos entender e compreender de modo profundo o conceito que nós temos de ser humano. O conceito de ser humano. E duas passagens bíblicas marcam o conceito de ser humano. E estão na base do conceito de ser humano. A primeira está em Gênesis 1. A segunda está em João 1. Em Gênesis 1 e João 1. Em Gênesis 1 está o relato da criação. Em Gênesis 1 está o relato da criação. Em João 1 está o relato da encarnação. Por que isso é importante para o conceito de ser humano? Porque o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando olhamos para o ser humano, nós vislumbramos a imagem do ser divino. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Com o pecado, o ser humano deixa de ser imagem? Não. É uma imagem desfigurada, mas permanece sendo imagem de Deus. Por quê? Porque o ser imagem é ontológico, está na linha do ser. Mas, com o pecado, o ser humano permanece sendo semelhante a Deus? Não. Então, o pecado permanece a imagem, mas a semelhança ela é fragmentada. A imagem está na linha do ser. A semelhança está na linha do agir. Com o pecado, o ser humano já não age como Deus age. Já não ama como Deus ama. Então, o ser humano quer criar a imagem e semelhança de Deus. E isso está no fundamento ontológico do ser humano. E a encarnação? Na encarnação, Deus assumiu o quê? A forma humana, a natureza humana. Então, percebem que criação e encarnação estão profundamente relacionados com o fundamento da divindade humana. Na criação, o ser humano é criado, a imagem e semelhança de Deus. Na encarnação, Deus assume a natureza humana. Todos compreenderam a correlação que a encarnação e a criação têm com o ser humano? Todos entenderam? Está claro? Bom, aí nós temos estes padres, chamamos de padres da igreja, eles fizeram algumas reflexões
acerca da encarnação. Sobretudo da encarnação. Demonstrando o significado que tem a encarnação para o ser humano. Qual o significado da encarnação para a antropologia teológica? Um grande significado. A materialidade é má? O corpo é mau? Não. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assumiu essa natureza. Assumiu a natureza humana e se fez um de nós. O corpo é morada da Santíssima Trindade, mistério da inabitação, que a igreja chama. O corpo é templo vivo do Espírito Santo. Então o corpo é mau? Evidente que não. E aí eles chamam a atenção dizendo: o Filho de Deus assumiu a natureza humana, se fez um de nós, se fez um ser corpóreo, material. Então, a dignidade da matéria que é elevada. Quando Jesus, então, assume a materialidade. Interessante que, ao assumir a natureza humana, o ser humano pode novamente participar da natureza divina. Se Jesus se fez um como nós, exceto no pecado, o que o batismo faz conosco? Nos configura a configuração. Então, o ser humano ele pode ser em Cristo. Esse mistério da configuração significa: Deus olha para mim e vê Jesus, seu Filho muito amado. Então, a encarnação, ela marca profundamente este mistério. Bom, além disso, temos algumas conclusões. Quando falamos de encarnação, de criação, quem está no centro da discussão? O ser humano ou a Trindade? A Trindade. Tudo é obra da Santíssima Trindade. Então, o campo de prevalência não versa sobre o ser humano, sobre a antropologia. Versa sobre a Trindade. A Trindade é obra de Cristo, é obra do Espírito Santo. Então, todo discurso que fazemos acerca da encarnação, acerca da criação, é um discurso trinitário. Em que consiste a salvação? Em que consiste a salvação? Em que consiste a salvação? A salvação consiste na divinização. O que significa ser salvo? Significa participar da natureza divina. O que é próprio da natureza divina? Santidade. O que é necessário para corresponder à salvação? Não é a santidade também? Então, em que consiste a salvação? A salvação consiste na divinização. A salvação consiste na participação da natureza divina por graça. Por graça. Então, este elemento é muito importante, esta consciência que a salvação se dá por graça. Por graça. Porque aí nós recordamos um amigo nosso que nós vimos, até foi engraçado, porque já é a terceira vez que eu leciono essa matéria, e na segunda turma eu fiquei
por muito tempo falando de Pelágio, e aí um dos alunos achou que eu estava falando do Padre Pelágio, lá de Trindade. Não é, viu? Aí, bom, mas, recordando, estou falando de Pelágio, este herege que foi contemporâneo de Santo Agostinho, né, século IV, e não coitado do padre lá de Trindade, não. Esse herege está na história da igreja. Bom, e o que Pelágio vai afirmar? Que a salvação se dá pelas obras. Ou seja, o ser humano, ele alcança a salvação por meio das boas obras. Bom, quando Pelágio fala que o ser humano alcança a salvação por meio das boas obras, ele diz que o ser humano tem um mérito. A teologia de Pelágio é a teologia do mérito. O ser humano tem um mérito nas boas obras que pratica. E aí eu pergunto, aonde fica o sacrifício de Cristo para Pelágio? Para Pelágio, o sacrifício de Cristo é secundário. O que é fundamental? As boas obras que o ser humano pratica. Ou seja, Cristo é apenas um bom exemplo. Cristo é apenas um bom exemplo. E é evidente que isso é uma heresia. O que nós lemos aqui no prólogo de João? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Era Deus. Se fez carne, habitou entre nós. Cristo é então apenas um bom exemplo? Não. É Deus feito homem. O eu de Jesus é o eu da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, percebem como a heresia de Pelágio ela é contrária à fé que nós professamos. Bom, Agostinho, ele é fundamental e é chamado até mesmo de Doctor Gratiae, ou seja, doutor da graça. E ele vai responder Pelágio dizendo, Pelágio quis fazer um cristianismo sem Cristo. É possível fazer um cristianismo sem Cristo? Tirando Cristo da centralidade? Não, não é possível. E Agostinho vai dizer que o ser humano não é capaz, por si só, de evitar o mal. Ele necessita do auxílio da graça. E frente à questão graça e liberdade. A liberdade ela é anulada com a graça? Não. A graça de Deus, ela não anula a liberdade humana. Ela amplia o seu raio de ação. O que a graça faz com a liberdade? A graça potencializa a liberdade. Então, entre graça e liberdade, não há oposição. Graça e liberdade se complementam. Agostinho vai pontuar algumas coisas muito importantes. Primeiro, que o ser humano não é capaz de se salvar sozinho. Isso contra quem? Contra Pelágio. Para Pelágio, o ser humano é capaz, sim, na prática das boas obras, de se salvar. Agostinho vai dizer não.
O ser humano não é capaz de se salvar sozinho. Ele necessita da graça de Deus. Depois, ele vai dizer que o que é a graça? A graça é a libertação do pecado. A libertação integral do ser humano. Porque o pecado escraviza. A graça, ela é a potencialização da liberdade plena. A iniciativa é de quem? Do homem ou de Deus? A iniciativa é sempre de Deus. Deus sempre nos antecede. Isso fica claro no Evangelho de hoje. Estava rezando a missa na catedral agora. Pensava nisso. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Mas quem o viu primeiro? Jesus. Deus sempre nos antecede. A iniciativa, ela é sempre de Deus. Bom, e uma outra conclusão importante: graça e liberdade se opõem? Não. Se complementam. Essas são as conclusões de Agostinho. Lutero, ele vai completamente por um lado contrário àquilo que Pelágio afirma. Para Lutero, o ser humano é capaz de se salvar sozinho? Não. Tem alguma coisa que o ser humano possa fazer em ordem da salvação? Só uma coisa: a fé fiducial. A única coisa que o ser humano pode fazer em ordem da salvação para Lutero é confiar na benevolência de Deus. E aí nós chegamos, então, aos solas de Lutero. Só a fé, só a graça. Ou seja, boa obra que eu faço não tem valor nenhum. E nada diz da salvação. Tanto que ele chama a carta de São Tiago de palha. E a retira do câmbio. Bom, nós percebemos que graça e liberdade, e nós retomamos essa tradição agostiniana, não se opõem, se complementam. Para Lutero, a liberdade humana, ela tem algum valor? Nenhum valor. Para Lutero, o ser humano não é livre, ele é escravo. Ele é escravo. Então, percebem que Lutero está do lado oposto de Pelágio e Agostinho está buscando um equilíbrio entre graça e liberdade. Um outro ponto de Lutero é que ele equipara pecado original e concupiscência. Pecado original e concupiscência para nós é a mesma coisa? Não. Então, há uma diferença entre pecado original e concupiscência. Pecado original é este estado decaído que atinge toda a humanidade. O que é a concupiscência? Vem de inclinatio, que é inclinação ao pecado. A concupiscência em si é pecado? Não. A concupiscência, ela é a inclinação. O pecado se dá quando eu consento no uso da minha liberdade a esta inclinação. O batismo apaga o pecado original e permanece a concupiscência. E qual a resposta de Tomás de Aquino para isso? Por que o pecado original é apagado e permanece a concupiscência? Só há amor na liberdade. Na medida que eu vou vencendo essa inclinação
chamamos de concupiscência, vou demonstrando o meu amor a Deus. Bom, estes eram os elementos fundamentais, né, de uma antropologia teológica. Agora, eu quero ressaltar para vocês a diferença entre graça habitual e graça atual. Podem escrever aí, graça habitual e graça atual. Habitual e atual. A palavra habitual, ela vem de uma outra palavra, que é a palavra hábito. O que é um hábito? É um costume. É algo que se repete. É algo que se repete. O que seria, então, essa graça habitual? Somos que Deus nos faz pelos sacramentos, pela palavra de Deus que ouvimos, pelas orações que fazemos, fazem parte do nosso cotidiano. São as noções da graça de Deus no cotidiano. E quem recebe essas graças habituais? O ser humano que recebeu o sacramento do batismo. É chamada graça santificante. A graça que um dia vai santificando a minha vida. E nós temos um outro tipo de graça, que é a chamada graça atual. O que são as graças atuais? É uma graça que não é permanente. É uma graça pontual. É uma graça pontual. Seja na pessoa batizada, seja na pessoa não batizada. É uma graça pontual, que não é permanente, cotidiana. É uma graça que pode acontecer e ser derramada na vida de batizados e não batizados. Vou dar um exemplo. A graça habitual é mais fácil de perceber, né? Os sacramentos que recebemos, a Eucaristia que comungamos, perdão dos pecados, as orações que fazemos, tudo isso é a graça de Deus no espírito, no cotidiano. Todo mundo entendeu a graça habitual, santificante, que acontece na vida de cada batizado, que tem uma vida de oração sacramental? O que é a graça atual? Essa ação de Deus pontual. A ação de Deus na vida da Virgem Maria, ao chamá-la para ser mãe do Salvador da humanidade. É uma graça pontual. Foi ponto na vida dela. Como não falar da graça de Deus em Paulo? Paulo, que era perseguidor dos cristãos e que teve um encontro com Cristo ressuscitado que mudou completamente a sua vida. Foi uma graça pontual. Pontual. Uma graça que chamamos de atual. Pontual na vida de Paulo. Zaqueu, a partir do encontro com Jesus, que mudou completamente de vida, foi transformado, que era cobrador de impostos, pecador público, foi uma graça pontual na vida de Zaqueu. Então, percebem essa diferença entre graça atual e graça atual. Essa distinção é muito importante. Milagres que a gente alcança. Sim. Então, a graça atual e a graça habitual. Aqui é bom a gente sempre esclarecer, só um minuto, a gente sempre esclarecer um ponto. Porque, às vezes, a gente ressalta esses personagens, Maria, Paulo, Zaqueu, mas nem tudo dá para a gente ficar assim, distinguindo
Porque faz parte do mistério de Deus mesmo. O que é o mistério? É aquilo que pode ser compreendido, mas não pode ser esgotado, né? Nunca é esgotado. Então, a gente percebe e sabe evidenciar na vida de alguns. Né? Sim? Irmãos, a graça espiritual que a gente recebe, nós o batismo não seria uma graça atual, porque não há no primeiro iniciação, ou ela é habitual? Ela é habitual, porque está na vida sacramental. O batismo é o sacramento da fé. Então, assim, toda a fé que nós recebemos, ela é a partir do batismo, né? Aquela graça santificante, ela é renovada a cada dia, né? A experiência que fazemos de Deus no batismo, ela é renovada a cada dia, né? Embora marque o cristão, com um ser espiritual, né? Tanto que está vinculado que a graça habitual ela pode ser chamada de santificante. Um batizado, quando ele perde a graça santificante. E ele tem que se confessar para receber novamente e receber a graça santificante, a graça recebida no batismo. Bom, era isso. Conteúdo. Nós avançamos muito, né? Graças a Deus. Antropologia teológica é um tema de um estudo para a vida. Eu gosto muito da antropologia teológica pelos temas da graça, da liberdade, enfim. Foi o tratado da teologia que eu mais gostei e quando eu montei essa apostila, eu montei com muito carinho. Então, podem utilizá-la, podem retomar naquilo que eu puder ajudar também para dirimir alguma dúvida. Estou sempre à disposição. A gente não sabe de tudo, né? Mas porque ele não souber, a gente procura saber. Bom, vocês receberam este esquema. E neste esquema, todas as perguntas da prova provavelmente estarão contempladas. Então, releiam aquilo que vocês anotaram e foquem neste esquema. Todo mundo recebeu. Eu gosto de facilitar a vida dos outros. Não gosto de ficar colocando coisa pesada na vida dos outros, não. O fardo de Cristo é leve, é suave. Então, eu não gosto de ficar pegando pesado com os outros, não. Mas tem 4 páginas e meia. Se não puder ler 4 páginas e meia, se diz, aí não dá, não. Mas aí, então, tá aqui, né? Para todo mundo ler e fazer. Eu vou mandar o link da prova, mas muito obrigado pela atenção, pela participação nas aulas. Recordando que essa matéria ela tem 2 temáticas. Nós vimos em agosto e setembro a pneumatologia, outubro e novembro a antropologia teológica. As 2 disciplinas irão cair na prova, mas todas estão contempladas no esquema de 4 páginas e meia. Muito obrigado. Vamos fazer uma oração, concluindo essa disciplina e elevando a Deus uma oração de gratidão por tudo aquilo que, ao longo deste semestre, nós podemos ver. Eu não estarei lecionando no próximo semestre para aqueles que continuam, porque semestre que vem eu tenho aula com seminaristas, então não é possível, né, dar aula de diversas matérias. Vou focar nas aulas com seminaristas no semestre que vem, mas permaneça à disposição, vou estar na direção do curso ainda, e vamos nos vendo aí com a graça de Deus. Aos que estão formando, temos que reunir para marcar, possivelmente na semana que vem, após o congresso, que não é facultativo, é dia letivo, e esperamos a participação de todos. Após o congresso, a gente marca algum tipo de a gente reunir para decidir como que vai ser, que dia que vai ser, a formatura de vocês, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós, sobre as vossas casas, as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Muito obrigado.